Bom dia, alô! Meu nome é Gustavo Acioli, também conhecido como Buda, e estou estreando aqui no Coro na Quarentena. Com muita honra, muito orgulho de participar desse projeto tão bonito, tão inteligente, tão pronto para ajudar. Começou logo lá no início dessa bagunça toda que a gente está vivendo. E para arrecadar fundos para pessoas, para famílias que estão em necessidade, passando dificuldades nesse momento tão conturbado. E quando eu participei desse projeto como entrevistado primeiro, como em uma live do Rodrigo Acioli, e achei tão interessante, tão oportuno, que me deu vontade de participar também. E eles me acolheram de braços abertos, estou muito feliz de estar aqui. Semanalmente vou conversar com amigos meus, gente muito interessante, gente muito divertida, e vai ser sempre um papo muito legal, vai ser sempre muito bom estar junto com vocês aqui. Para quem quiser contribuir, esse mês nós estamos arrecadando fundos para ajudar a família de uma professora que faleceu nessa situação toda, e então o link do Simpla está aí na descrição. Através do Simpla você pode contribuir com R$10. Se quiser fazer outro tipo a partir de R$10, se quiser fazer outro tipo de contribuição menor, etc., também pode entrar em contato com a gente. Existem vários caminhos. O importante é a gente estar sempre unido, mobilizado e pensando em coisas boas, na alegria. E é isso que nós vamos fazer aqui, ter um papo divertido e interessante. Eu vou começar essa programação com um amigo muito querido, uma figuraça, que trabalhou comigo já 2 vezes, mas de papos de bar e lá em casa e etc e tal, são muitos encontros, mais de 20 anos de encontros. Eu estou esperando ele aparecer aqui, fazer um request. Não, sou eu que tenho que fazer um request para ele, né? A minha primeira live que eu como na vida, gente. Então, essas coisas acontecem. Sou eu que tenho que aceitar, não é isso? Então, diretamente do Vale Profundo de Teresópolis, Paulo Tiffenthaler. Estamos unidos pela empresa Instagram. Não, nós estamos unidos pelo Coro na Quarentena. O Instagram é só. O Instagram é só. Porque eu também tô com a vista, não é vista cansada, com a vista exausta, então eu tenho que botar exato, eu vou tirar também. Aparecendo o visual do Vale, então eu vou tirar aqui. Não, você é ator, você fica sem óculos. Eu sou diretor, eu preciso enxergar. Eu também sou diretor agora. Eu sei que você é diretor. Eu sei. Você é tudo, pô. Quase não tem emprego para ator careca no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, né? de Jason Statham, dava uma de Bruce fazer Willis. Mas no Brasil, você só o Raul Cortez e o Lima Duarte, estilo vez. Os carecas não Você tá então, um John Malkovich. Vou virar diretor. Hein? Hã? Ei, você já era diretor antes, você tá um John Malkovich. Não tá não? Um look assim? Tá, mas no Brasil o careca não tem vez. Eu vou morar pra Alemanha. Eu te falei outro dia, pra Alemanha, né? Você sai na rua na Alemanha, na Áustria, na Suíça, você encontra Paulos e Gustavos. Então, a rua. Não dá. Vamos lá, é assim. Pois é. Tô brincando, fala aí. Não, então, eu queria começar te falando sobre sobre isso mesmo, assim, sobre essa vida de ator, que é uma maluquice, né? Uma pessoa escolher ser ator na vida. Como é que um sujeito chega nessa conclusão que ele vai viver tudo isso que a gente vive, dedicar a vida a isso e suportar tanta coisa que a gente suporta para viver esse sonho, sei lá. Era um sonho? Ou foi um chamamento?
Não, me parecia meio óbvio. Você tá me ouvindo bem que eu tô na varanda? Eu tentei botar o microfone de lapela, só que tem o seguinte, se eu boto o microfone de lapela, ele passa a entender que eu tô com o fone de ouvido também, então eu não ouço você. E o meu Tá, fone não, de tô te ouvido ouvindo eu bem. esqueci no Rio. Esqueci em casa no Rio. Então, eu vou ter que me virar aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá. Olha, é... cara, essa pergunta, meu irmão. Então vou reformular. Um Uhum. sonho. Um sonho. Um sonho. Não é um sonho, não. Eu acho que eu nunca sonhei com uma profissão. Quando eu era criança, eu achava que eu ia ser engenheiro agrônomo. Porque eu tenho um padrinho que ele é fazendeiro e ele eu ia muito para lá com meu pai quando criança. E eu amava andar pelas plantações. Amava. Ficava lá o dia inteiro andando. E sumia. Meus pais ficavam preocupados porque eu sumia. Eu ia embora. E fazia amizade com as crianças que moravam lá, filhos do pessoal que trabalhava nas plantações. E aí sempre dizia assim, eu vou ser engenheiro agrônomo. Eu vou cuidar da alimentação do mundo. Isso é uma coisa engraçada, que hoje em dia isso voltou de um outro caminho. Sim. Mas depois da adolescência toda, eu fiz o caminho da fotografia. Né? Meu pai era fotógrafo amador, em casa eu cresci com uma câmera de Super 8 e uma câmera uma Pentax 35mm na minha mão. Depois, com 13, 14 anos, na própria escola onde eu estudei, tinha um laboratório preto e branco de fotografia, onde eu fiz um curso de fotografia, 13, 14 anos, e então, com 13, 14 anos, eu já estava no laboratório ampliando e revelando o negativo e ampliando fotos. Então, meio que desses 13, 14 anos até os meus 20 anos, meio que ali eu já tinha uma câmera, então eu já fazia minhas fotos, tudo preto e branco. Então, meio que naturalmente, a minha vida ia ser a carreira de fotógrafo. E a carreira de fotógrafo jornalista. Eu queria ser fotojornalista. Eu queria ser a fotógrafo da Magnum, da Reuters. Eu queria ir para o front, queria ir para a guerra. Então, até hoje eu faço câmera muito bem. Mas eu não sei, por exemplo, iluminar. Eu não estudei fotografia de iluminar. Eu não sei iluminar. Publicidade, Sim. cinema, não sei iluminar. Mas a câmera na mão. Eu tenho uma câmera muito estável, porque eu aprendi com meu pai isso. Meu pai fazia filmes super... A câmera dele era um cara amador, comerciante, mas ele tinha isso na mão dele. Ele tinha essa estabilidade da câmera. Ele não fazia câmera qualquer. Você vê os filmes de Super 8 dele, é tudo assim, cara. Tudo enquadrado, tudo estável, tudo câmera na mão. Uhum. Então já tinha até hoje, para mim, eu aprendi a segurar uma câmera antes de andar de bicicleta. Então eu tenho isso espontaneamente. Mas aí veio esse raio do teatro, né? A coisa do ator e a coisa do palhaço, assim, foi muito engraçado. Mas não muito tímido, mas muito engraçado. Minha irmã me viu. Minha irmã me acompanhou nos meus momentos mais engraçados quando criança e na adolescência. Mas isso ninguém sabia, ninguém via, nem eu mesmo me tocava disso. Né? E aí, depois, como mais ou menos, eu fui para Paris, fui fazer a escola de fotografia lá. Eu devia ter uns 20, 21. E lá ficou claro que existia um ator mais forte dentro de mim do que o fotógrafo. E aí foi uma reviravolta isso, né? Eu tinha um puto equipamento, um Nikon, câmera, motodrive, lentes, bolsa, tinha tudo. Assim. Eu tinha um laboratório, tinha comprado um da Leica, um ampliador de foto preto e branco. A gente tinha montado um pequeno laboratório no banheiro. Então eu estava imbuído dessa profissão de fotojornalista. Mas dali teve essa reviravolta. E eu tive uma grande figura que foi que já faleceu, infelizmente. A gente estava nos últimos 20 anos sem se ver, que foi o Radar, um amigo que eu fiz do Rio de Janeiro, que eu trabalhei um ano fazendo estágio em assistência de produção, com 19, 20 anos, na Zoar Filmes, na Zoar Cinema, que existe até hoje. A Zoar estava começando a carreira. A Zoar estava começando a fazer filmes. A Isabelle, dona da Zoar, ela trabalhava como assistente de direção de um outro cara, que era uma produtora, que eu acho que não existe mais, chamada Claquete, que depois ela se mudou para Barra. Mas ela naquela casa onde a Zoar é até hoje, ali no Maitá, em frente a Cobal. Mas isso foi antes de ir para a França? Isso foi no meio termo. Eu teve uma temporada que eu voltei para cá.
Eu fui primeiro para a Suíça. Uhum. Eu terminei o segundo grau do colégio e fui para a Suíça, porque eu tenho passaporte suíço. Eu nasci na Suíça, meu pai é suíço, Sim. era suíço, mas já morava no Brasil. Minha mãe é brasileira, mãe do meu pai é brasileira, paulista. É que é uma família de viajantes, assim, né? Então, meu bisavô é alemão, mas a minha avó é paulista, meu pai é suíço e minha mãe é brasileira. Então, tudo é uma... Eu nasci na Suíça porque ele já morava no Brasil, mas eu nasci lá porque eles resolveram que eu ia nascer lá. Minha mãe deu a luz lá, mas deu 2 semanas, eu estava já no posto 6 de Copacabana, onde eu fui criado. Uhum. Então, eu estudei numa escola suíça, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que não existe mais. Sim. Uma escola hoje que é uma escola muito menor, que é na Barra da Tijuca. Então, eu falo alemão. Mas você descobriu na França, então, é isso? Você descobriu que queria ser ator? Você descobriu que queria ser ator já lá na França, já? Isso. Eu já tinha essa Porque o que me intriga, Paulo, é o seguinte... Mas eu não... Eu lembro que tem um colega que eu nunca mais ouvi, eu tenho contato com ele no Facebook, essas coisas, ele mora em Nova York, esqueci agora o nome dele, me deu um branco. Ele fazia teatro do tablado, e eu devia ter uns 18, 19 anos, foi logo antes de eu ir para a Europa. Aí ele falou assim, pô, eu tô saindo, tô indo para Nova York, e eu vou, quer entrar no meu lugar, no Gato de Botas, lá no tablado? Eu falei assim, será? Eu tinha feito papel de teatro quando criança, com 10, 11 anos, na escola, no final de ano. Mas aquilo não significou nada para mim. E não te mordeu, não te pegou ali. Não mordeu. Ali, naquela idade, eu não tinha ideia do que ia ser na vida. Depois da adolescência, por causa da fotografia, o caminho da fotografia foi se tornando algo muito forte. Né? E até hoje eu tenho uma cabeça de fotógrafo, até hoje eu tenho essa coisa da fotografia. Mas o coisa do teatro, do ator, me levou de uma forma muito brutal. Enfim, esse radar lá em Paris, eu fiquei na casa dele, a mulher dele tinha morrido, ele morava com um sobrinho e uma irmã. Eles são todos indianos mesmo, eles eram da ilha de Mauritius Island. E ele era muito amigo do dono do ex-marido da Isabelle, dono da Zoar. Então, eu estagiando na Zoar, eu conheci esse cara, a gente ficou muito amigo. Aí eu falei assim, tô indo pra França, vou estudar, fica lá em casa. Ele era muito figura. E ele devia ter, na época, uns 40 anos, eu tinha meus 20 anos, 21. E eu falei assim, vou ficar na tua casa, hein? Eu vou aparecer lá, hein? Aí ele falou assim, fica assim, stay my home. Place, come to me, stay lá 1 week, 2 weeks. Aí eu fiquei lá quase 2 anos. Na casa do cara? Cara, você ficou na casa dele? Na apartamento dele, o apartamento dele maravilhoso. Porque ele precisava, ele estava muito deprimido. A mulher dele tinha falecido. A japonesa Makiko, uma gênio, os dois são roteiristas, eles se conheceram na faculdade, na FEMIS, Escola de Cinema da França, FEMIS. Sim. Chamava ITEC na época. E eles tinham sido da mesma geração do Velso, que já faleceu também, que é ex-marido da Isabelle, nesse movimento desses caras que saíram do Brasil nos anos 70, foram se autoexilar durante a ditadura militar, foram para a França. Uns foram exilados, muita gente foi para lá, né? Se autoexilaram. E um deles foi esse cara, o Velso, que é publicitário, enfim, já faleceu, infelizmente, uma grande figura, ex-marido da Isabelle. Ele conheceu a Isabelle na França. A Isabelle é francesa, dona da Zoar. Depois eles voltaram para o Brasil juntos, casados. E ela foi trabalhar com cinema, onde ela fundou a Zoar. Nessa eu apareci lá. Enfim, histórias que se cruzam o tempo todo. E aí, na França, fui passar um final de semana primeiro com o Radar, e a gente bebia, e apresentou um monte de gente lá. Cara, aí ele falou assim, mas você vai fazer o que na vida? Vem fazer fotografia. Você é ator, cara, você é ator. Eu falei assim, eu sou ator. Você acha? É claro, você é fotógrafo, você ama fotografia. Mas ele foi um cara que me ensinou. Ele me apresentou a filosofia, ele me apresentou Dostoiévski, ele me apresentou Proust, ele me apresentou Nietzsche, ele me apresentou a obra do Caetano Veloso, que e do Tom Jobim. Eu gosto dessa música brasileira. Ele tinha uma biblioteca gigante em casa, que ele era um intelectual, um cineasta bem intelectual, no tanto que ele era muito mais roteirista do que diretor. Ele da casa tinha tudo. Então eu me apaixonei pelo Brasil na França. E aí eu já peguei o equipamento de fotografia, guardei, depois eu vendi, que eu precisava do dinheiro do equipamento, que era um equipamento caro, eu tinha gasto uma grana, tinha ido para Nova York, passar uma semana, fui na BH, já existia a BH, era uma lojinha pequena, eu fui lá, comprei tudo que podia comprar, e aí peguei e vendi tudo, para poder me dedicar à questão do estudo de teatro. E lá fiquei
E aí entrei para essa escola de teatro em Paris, chamada École Florent, que é muito tradicional, muito famosa lá, tá? Não é escola tradicional, tipo Macau, tipo um Actors Studio. É uma coisa da Sim, interpretação clássica, tá? Não são aquelas sim, mímica, nem Terre de Soleil, nem todas as outras milhões de gêneros e vertentes e linhas sim. do teatro. Uma escola de ator, uma escola clássica, né? Aham, Você tinha o Francisco sim. Sterra, a Isabela Adjani. Tinha uma galera que frequentava lá a escola e era... Mas não era tão fodona, assim, tão respeitada. É respeitada até hoje, mas ela não é... Tem várias escolas lá. Dessas particulares, era a mais famosa. E eu entrei por acaso lá. Tinha uma amiga da Suíça que estava lá. Eu liguei para ela assim, qual escola que eu entro? Ela falou assim, eu estou na École Florent. Eu falei assim, então eu vou também. Entendeu? Eu não conhecia ninguém lá. Aham. Eu fui... A sorte que encontrei essas Aham. pessoas legais que foram me Claro, ajudando sempre, né? nesse caminho de Essa é a entrar na sorte. arte, né? Porque entrar na arte é muito difícil. Para mim, naquele momento, era difícil. Não era tão simples assim. Porque eu podia ter ido para Cal, eu podia ter ido para Unirio, mas eu não tinha sacado isso no Brasil. Eu podia ter ido para as artes plásticas, na Parque Lage, eu podia... Qualquer coisa, perto ali na Sim, Zona Sul, sim, aquele mundinho que é a Zona Sul do Rio de Janeiro, eu podia pisar claro. por ali e ter virado artista ali naquele meio. O tablado, blá. Mas isso vai acontecer lá fora e eu sozinho. Então, assim, alô, alô. E você não tem É. dinheiro. Eu não tinha dinheiro, Gustavo, para pegar e pagar uma escola. Eu queria assim, vou para a ENAU em Nova York, fazer cinema. Eu falei assim, vou Mas você para a fazia o que ENAU. lá em Paris para ganhar dinheiro? Você ganhava Eu dinheiro como trabalhava na lá? Suíça. Eu passei um ano trabalhando de carteiro, fazendo figuração de televisão e fazendo e trabalhava como gerente de uma pensão de madrugada, que inclusive virou um roteiro. Eu escrevi um roteiro que é o nome do Uhum. hotel, porque acontecia mil coisas. A madrugada daquele hotel, cara, eu vi Aham. muita coisa. Muita coisa, muita Mas, coisa. mas eu entendo, deixa eu te cortar um pouquinho. Eu entendo por que, que o cara viu o ator em você antes de você mesmo ver, porque você tem uma personalidade assim que domina a cena dos lugares onde você está, né? Na mesa do bar, nos encontros assim de amigos, tal. Você sempre dá show, né? Tudo que você fala as pessoas acham interessante, riem. Eu acho que foi essa esse entertainer que já sempre existiu em você e que todo mundo via e você não via ou não achava, não considerava tanto assim, né? Porque assim, eu E tinha visto. Eu não sei porque essa coisa do ator, talvez eu seja mais um performer, um entertainment showman, mais do que ator em si. Às vezes eu tenho um. Eu fico nessa. Porque é uma carreira muito difícil, cara. É muito difícil. É muito não pouco só uma espaço carreira. para muita gente. É. Tem muita E não é gente só boa. isso, Paulo. O que me intriga nessa escolha por ser ator, em relação a todos os atores, tá? Não só em relação a você, é o seguinte, porque normalmente, né? Normalmente você vai falar um texto que não foi você que escreveu, é uma história que não foi você que pensou. O ator não tem domínio normalmente sobre o todo do que ele está fazendo, né? Tem um diretor, tem uma diretora, né? Tem alguém ali comandando a estética e alguém que tem opiniões sobre o trabalho do ator também, né? Que vai ficar ali dirigindo, dando o trabalho do ator, o ator ainda é afetado pelo trabalho do colega, né? Então o resultado, na verdade, é uma posição de muita generosidade, de muita abertura, de muita entrega, né? Porque o ator ele está a serviço da ideia de outros, ele está ali numa situação muito difícil de estar como ser humano, né? É uma coisa, por isso que tem essa coisa do ator santo, do ator santificado, um pouco por essas figuras, segundo os pensadores europeus, até por causa dessa coisa de você espiar através do ator. O ator espia, né? Assim, no sentido de você vive uma tragédia, você sofre. Cara, eu lembro de uma participação que eu fiz naquele Você Decide, da Globo. Porque ser ator no Brasil é você topar fazer muita merda.
Eu fiz muita Em merda. qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo. Mas ainda faço merda de vez em quando, porque eles acham que eu fiquei rico, que eu ganhei dinheiro. Não. Inclusive, o dinheiro que eu ganhei, eu gasto. Que é um problema. Porque um dia eu tomei um porre com o Zé Celso, São Paulo, e o Zé Celso. Ele falou assim, nos anos 80, que o Teatro Oficina estava completamente fechado, ficou lá quase 20 anos fechado, até que o Suplicy conseguiu ajudar eles a tombarem aquele teatro por causa da obra da Lina Bobagem, não sei o que, tombaram. Eles não ficavam em cartaz, não tinha dinheiro, eles comiam quase água, era água e pão, durante anos, assim, era uma coisa... E o Zé sempre dizia assim, cara, quando tem dinheiro, a gente vai lá pra festa. Uou! Compra vinho, costela, churrasco, todo mundo come essa... Pá! Uma semana, pum, tá todo mundo de novo, ó, só na torradinha, margarina, mais barato que manteiga. Margarina. E lembrando do... Entra, assim, lembrando da festa, né? E aí, tal. Nunca fui um estrategista e financeiro. Quando criança eu era. Meu pai ficava admirado. Todas as férias que ele me dava mesada para eu viajar, não sei o que, eu sempre voltava com trocado. Sempre. Meu pai também achava que eu fosse ser economista. Meu pai achava que eu fosse ser economista, alguma coisa assim e tal. Talvez. Mas não deu. Não deu. Mas voltando aqui para esse assunto, porque a gente tem pouco tempo, é coisa pra caralho, ficar um dia inteiro falando. Essa coisa do santo que eu falei, do passar fome, né? De espiar, né? De estar numa situação... Você falou de ser o bode expiatório, num certo sentido, né? De estar ali naquela situação que você... Não você decide, não. Foi o Linha Direta. Puta, aquilo era uma merda. Linha Direta. Mas eu fazia sério, eu fazia como se fosse um papel do filme do Scorsese. Eu entrava e fazia tudo. Porque não aparecia. Era sempre alguém contando a história e atores interpretando. Porque quase não tinha cena. Mas a gente fazia as cenas para valer. Era maneiro pra caralho. Porque era todo mundo diretor, todo mundo querendo fazer cena. Mas, infelizmente, o resultado final era aquele produto que a gente vê na televisão. E teve um que eu fiz um que o cara era minha cara. Um cara que trabalhava num açougue no Rio Grande do Sul. E ele matou a sogra. No martelo. E aí, cara... Aí depois ele vai enterrar. Aí quando eu cheguei para gravar, gravamos lá atrás na floresta, no Projac, lá atrás na floresta, gravamos essa cena dele chegando com o cadáver numa bicicleta de açougue, tudo de branco, roupa de açougueiro. Mas surreal, bicho. E aí saltava, ele me enterrou, porque ele não era um assassino. Ele cometeu aquele crime. Então ele era meio ele não sabia nem o que estava fazendo. Ele matou a velha, porque a velha encheu o saco dele. A sogra. Cara, quando eu cheguei no mato para gravar a cena, só o Estado... Porque não era assim, eu estava no meio do mato, com o diretor, 2 câmeras, 3 luzes acesas, tinha uma equipe, e eu ali, cara, com um boneco, né, fingindo que é um cadáver. A direção de arte preparou a cova, já tudo, só cheguei para só fazer o movimento de colocar e olhar para os lados, levantar, pegar a bicicleta e ir embora e fechar com a pá. Só isso, cara. Eu comecei a passar mal. E eu tive que me concentrar, porque eu fiquei assim, cara, a gente é uma esponja. Então, eu entrei no clima do negócio. Daqui a pouco, eu estava no clima de que eu estava enterrando um corpo que eu tinha matado. Você começa a acreditar naquilo. Porque você tem que se concentrar. Como você se concentra, a coisa começa a se tornar realidade. E era uma coisa simples. E eu vi que, quando ela terminou, eu estava tão satisfeito, parecia que eu tinha feito um filme do Coppola, entendeu? Assim, parecia que eu tinha feito uma cena do Apocalipse Sinal. Eu tinha vivido aquela situação. E eu consegui sair dela e voltar de carrinho elétrico até o camarim. Mas só o fato de ter feito aquela cena, porque é um exemplo bem besta, para você ver como a coisa se dá. Não estou falando de um papel grande que eu fiz, uma coisa, estou falando de um troço bem simples. E ali eu cheguei em casa assim, eu falei assim, cara, eu vivi uma parada. Eu me entreguei, eu fiz tudo que o cara mandou, eu não questionei nada, não tinha texto, depois outras cenas que tinham texto. Mas me entreguei, sabe, essa generosidade que você está falando, que a gente se entrega para uma parada que a gente não escreveu, que a gente não criou, que a gente não viveu, que a gente só está ali, a gente está aí à mercê 100% de uma situação que é dada e você tem que colocar ali. Tal. E eu, como sou uma pessoa com uma personalidade grande, sou muito autoral também, para mim é uma aventura acreditar num diretor, entrar naquele personagem, sabe? Sair da minha criatividade e entrar no universo do outro. Quando você volta, é muito prazeroso.
E isso que eu ia perguntar, por quê? Porque é o seguinte, eu digo assim, nós artistas somos especialistas em quarentena, né? Porque a quantidade de períodos na nossa vida que o telefone não toca, que você bate nas portas e elas não se abrem, que de repente você se vê em casa sem saber, obrigado a ficar em casa porque você não tem trabalho, não sabe como sair da situação, a gente já viveu muitas vezes isso, né? E É, continua vivendo é, assim. e continua vivendo, vai viver a Continua vida vivendo inteira. Até assim. os famosos Essa passam coisa por de isso. Quem... atores famosos que estão ricos, que ganham 200, 300 mil por mês, isso você conta nos dedos, tá? Claro. Nos dedos. O cadastro da Rede Globo deve ter um lagarto. O cadastro da Globo deve ter em torno de 50 mil atores, entendeu? Pelo menos é assim, uma coisa assim, se você perguntar os 30 anos de currículo, não sei o quê. Aí você tem o quê? 200 atores, 300 atores. Se você todas as novelas funcionando, gravando, deve ter uns 400, 500 atores, 500 personagens, Uhum. 500 empregos. Se você pegar as 3 novelas, a série e Sim. tal, hoje em dia está aumentando, mas se você pegar do cadastro, então assim, se tem 1.000 personagens, são 1.000 empregos. Os outros 49 Uhum. mil estão em casa de Então, quarentena. Ou então, porque assim, uma coisa que você falou, você. E são dispensados. Então, essa coisa do ator rico, não sei o que, isso é uma. Assim, é uma mentira. Não é mentira total, mas assim. É para poucos. Poucos estão ganhando 400, 300 mil por mês. Poucos estão com suas mansões com piscina. Poucos, tá? Isso é uma realidade mesmo. uhum. As pessoas têm que entender. Não é Claro. porque você fez uma novela na Globo que você ficou rico. Você só vai ficar rico agora. Hoje nem tem mais isso, porque hoje em dia não tem mais uma super estrela. Por quê? Porque hoje tá Uhum. tudo disperso. O Tony Ramos, a Glória Pires, sei lá, só falando desses caras super Claro. famosos. Cláudia Raia pegaram uma Rede Globo, onde só existia a Rede Globo. Todo mundo, o Brasil todo. Imagina, o Rock Santeiro estava Claro. 82 de Ibope. Hoje, com uma É. novela da 29, quando a novela da 29, 30 hoje, ela tá botando para fuder. Ela tá A ótima. nossa geração pegou essa transição, né, Pegou Paulo? essa transição. É, porque eu sou, você sabe, né, eu sou também compositor, cantor e etc e tal. Então a nossa geração pegou bem ali o fim da indústria de massa, né? Acabou a indústria fonográfica primeiro e depois com streaming, internet e tal, veio a pulverização da indústria audiovisual e com a câmera digital também, a digitalização toda pulverizou tudo, né? Antes tinha aquela indústria concentrada, tanto na música, quanto na TV, quanto no cinema, que criava os ídolos, né? Criava as figuras de ponta e o povo assistindo. Agora todo mundo produz, todo mundo faz. Se destacar é mais difícil, né? Tem aqueles nichos que você é conhecido por alguém, né? Assim, por um grupo. Né? Não tem mais aquele cara que é conhecido por todo mundo, né? Eu na música, acho que Marisa Monte e Ivete Sangalo são as duas últimas grandes musas. Uhum. Na música, né? É, Hoje em dia você tem nicho. é. A menina que bomba ali, talvez a Anitta. Talvez, Sim. nem assim, nem a Anitta. Porque tem muita gente que não gosta daquela música dela. Não é uma Claro. unanimidade. É porque nesse mundo de selfies e Instagrams e rede social, ela bomba muito. Mas você não ouve por aí tanto assim. Não existe essa coisa da uma Elis Regina, uma Clara Nunes, uma Beth Carvalho, uma Marisa Monte, uma É. Ivete Sangalo. Não tem uma Simone dos anos 80. Hoje em dia você não tem essas Sim, sim. grandes figuras. Né? Gal Costa, Maria É. Bethânia. Você não tem essa coisa mais. E eu acho que nos atores também, você não tem mais. Hoje você pega qualquer. Fala assim, qual é o protagonista da novela das 7? Você nem sabe quem é, você não sabe nem o nome do cara, da menina. Você É. não sabe. Não sabe. São os seguidores É. dela, né? Não é todo mundo que você fala, todo mundo você fala, Tony Ramos. Todo mundo sabe quem é o Tony Ramos. Todo mundo sabe quem é Regina Duarte, Glória Pires. Chega aqui em Teresópolis, que vai no meio da rua, no ponto de olho, e fala assim: tu conhece o. Sei lá, fala o nome de um ator que tá bombando. Não sabe. Talvez o Cauã Raymond Sim. conseguiu transcender isso, ficou muito famoso. Mas assim, o resto, cara, porque tem um monte de concorrência, tem novela da Record, você tem os Netflix, Amazon, agora GNT, as coisas da TV a cabo, quer dizer, pulverizou geral. E então os salários Uhum. todos baixaram. Hoje está tudo mais Isso. baixo. Tudo mais baixo. E você não tem ator que chama, assim, por exemplo, sei lá. Acho que no cinema hoje só o Paulo Gustavo tá
tá realmente bombando, né? Mas ele bombou com a mãe dele. Não sei se ele sem a mãe dele, ele bombou também. Ele precisa agora fazer um filme sem ser a mãe. Para ver se ele, como ator, Sim. se vê se ele, como Sim. ator, também consegue fazer chama nem Wagner Moura também consegue fazer, nem os filmes do Wagner, esse Tropa de Elite, todos são bilheteria baixa. Quer dizer, o cinema também é um mercado completamente incógnito, não se sabe mais Porque o que as pessoas querem ver. Claro, porque uma questão que eu ia te colocar é o seguinte, né? Por que a gente, nós artistas, a gente entrou nessa? Né? Por que a gente aceita? Por que a gente suporta tanta dificuldade para viver esses momentos de prazer? Não, entendeu? A minha pergunta é o seguinte, que eu tenho me feito. Mas você acha que é por vaidade, por vontade de ser, necessidade de ser amado? O nosso ego é tão maior assim? Eu em casa eu gostava, quando criança, de interpretar interpretar em geral, assim, imitar as pessoas, não imitar, tipo, o Adnet, que imita muito bem, né? Esse tipo de viver, assim, ficava em casa brincando com minha irmã, fazia meu pai dando bronca, por exemplo, dando ordem pros empregados dele, aí eu ficava imitando aquilo, com uma roupa, minha irmã, a gente ficava brincando de casal, mas era uma brincadeira, não era uma coisa assim para levar a sério, mas eu gostava de contar histórias, eu gosto de contar histórias, entendeu? Mas contar histórias, isso que eu te falar. Você pode ser um padeiro, um economista, você pode ser um advogado e fazer teatro, né? Você claro. Sabe, o Márcio Viana, que já morreu até cedo, morreu com 43 anos, porque a gente na época tinha 25, 43, a gente já achava muito velho. Mas o Márcio tinha sido advogado, acho que advogado ou engenheiro, sei lá, agora da IBM, anos, do alto escalão. E um dia ele fez um curso de teatro com o Moacir Góes da Cal, já com quase 40 anos. E eu dirigi, começou a dirigir. Aí ganhou o prêmio Michel, assim, ficou uma figura. Mas aquele cara muito inteligente. Inclusive, faltava gente inteligente no teatro, né? Porque era só vontade de fazer. No cinema também. O que tem a maioria é muito ruim, né? Eu acho que o cinema brasileiro tem coisas maravilhosas, mas assim, eu acho a maioria muito ruim. Aí vai dizer, cinema americano também. Tudo bem, mas eu acho que falta, como você tem mais. Você sente como você tem uma cabeça inteligente vindo. Mesmo do teatro. Teatro, então, cara, eu vou te dizer, eu acho que assim, quando aparece uma figura que vem de outra profissão e resolve fazer teatro, traz sempre já entra com uma visão, já vê os erros. É engraçado que quem vem de fora já cai logo nos vícios, já identifica logo os vícios da classe. Os vícios daquela profissão naquela localidade. E teatro é muito local, né? Não é que nem cinema, que você acompanha o cinema coreano de longe. O teatro, não, você só vê o teatro se você estiver lá. Então, para acompanhar o teatro gaúcho, Paulo, não dá para o teatro gaúcho. O teatro paulista é mais fácil. Mas o teatro mineiro já está mais longe. O teatro está muito ligado aonde você está. Então, você frequenta muitos profissionais, os artistas do teatro daquela localidade. Fica todo mundo meio viciado no outro. E isso eu tenho uma tese, Paulo. Eu tenho uma tese com relação a isso que você está falando. Não, mas só, segura aí. Sim, conclui. Segura aí. Eu só fiz uma introdução longa, porque se deixar, eu ia longo. Você pode ser advogado, né, e ser ator. E coisa, tá? Porque você gosta de contar histórias. Isso é uma coisa. Eu posso ser profissão para ser um comerciante e continuar contando minhas histórias. Na internet, às vezes, quando eu faço um filme, consigo um dinheiro, eu faço um filme. Não dependo disso para viver. Vou ali, sou contador de histórias. Isso é uma coisa. Agora, ser ator mesmo, ator de carreira, mercado, televisão, cinema, entrar no circuito comercial, da estrutura comercial profissional, você tem que querer muito. Você tem que ser muito obstinado, porque não tem muito espaço para erro. E eu errei pra caralho nessa carreira. Isso que eu não sei, eu nem sei como é que eu tô vivo até hoje. No sentido vivo da carreira. É porque muita insistência. Teve o Larica Total que me salvou também, que teve um momento que o Larica ele fez um sucesso muito grande, então ele me trouxe à tona e dali eu comecei a trabalhar. Mas isso não dura, muita coisa já cai de novo. Tem que correr atrás, é um troço insuportável. Mas você tem que ter essa vocação. A vocação, tipo assim, essa vocação deve ser uma coisa de voz com ação. Ou seja, você tem uma ação e uma voz equilibrada, conjunta, que faz com que você consiga entrar e caminhar dentro dos seus
do mercado. O que é o quê? O que é o mercado? O mercado são as pessoas como você. O mercado é feito de pessoas. Você tem que lidar, conviver. Claro. E você Além tem que disso, ter a né? vocação para estar nesse meio, que é um meio insuportável. Tá? Insuportável. Insuportável. Insuportáveis. Mas... E tem pessoas individualmente, tem pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Já conheci gente maravilhosa. Mas é uma coisa bruta. É muito cansativo. Tem que ter muita vocação. Então, são duas coisas diferentes. Você seguir a profissão, você tem que querer. E ser ator não é para ser mais ou menos. Se você for mais ou menos, você não é escalado nem para fazer figuração. Você tem que vir, você tem que... Porque não é que nem outra profissão, sei lá qual, também. Porque toda profissão é difícil. Mas, assim, não tem... Você como um engenheiro, sei lá, engenheiro mecânico, você tem 400 empresas para apresentar teu currículo, por exemplo. Você como ator, isso assim, diminui o negócio. Então, é uma competição gigante. E aí, como é que você vai conseguir em frente? Acho que é isso. Você tem que querer muito, Gustavo. Você tem que insistir muito, ter muita paciência. E a arte tem uma coisa assim, né? Que eu sempre falo isso com relação ao filme, por exemplo. Se num filme todo mundo tira 10 no que está fazendo, a fotografia é nota 10, o roteiro é nota 10, os atores são nota 10, o diretor é nota 10, a edição é nota 10, tal, o filme é nota 10. Ok. Agora, se todo mundo começa a tirar menos de 10, fotografia é nota 8, a direção de arte é nota 9, a fatura final dá menos ainda, entendeu? Porque vai tudo puxando para baixo e vai dando tudo errado, assim, o resultado final não é a média, é abaixo da média daquelas notas todas, entendeu? Então, por isso que eu falo, eu só trabalho com quem quer tirar 10, pô, não tem meio termo, assim, o cara tem que sempre querer a perfeição, querer o máximo, dar tudo de si, entendeu? É o Flamengo do momento. O Flamengo está ensinando muita coisa pro Brasil, né? Entendeu? Tem que dar tudo, tem que tentar ser o melhor que pode. A arte exige isso, né? A arte ela é exigente. E o trabalho de cinema e televisão, teatro, e circo, e enfim, e outros, vou ficar só nessas discussões que eu estou próximo. A equipe é fundamental. Quem você chama para ser seu parceiro ou sua parceira? Com a equipe que você monta. Isso meu irmão, é a coisa mais importante que tem, porque você tem que ser ouvido, né? Você sabe, você dirigiu 2, 3 longas, vários curtas. Você não tem tempo para corrigir tudo, né? Você tenta preparar, porque a preparação é importantíssima, né? Você se preparar a equipe, conversar, e tudo, porque na hora que você chega no set, cara, você vai olhar tudo, você vai. Mas tem coisa que você tem que deixar na mão do diretor de arte. Entendeu? Você chamou ele para fazer isso. Você chamou o diretor de fotografia, o cara do som. Tem coisas que esses caras têm que ter uma excelência no trabalho deles, que você confia 100% neles, porque eles têm que fazer isso direito. Né? Eles têm que fazer... Não só isso, né, Paulo? Faça assim, bota o azul esverdeado igual da cor do mar do Caribe. Essa é a parede do banheiro. Aí tu chega lá na hora, tá muito verde. Aí tu fala assim, porra, não é verde. Vai filmar com verde? Não. Então você tem que confiar no cara que vai... Mas às vezes é melhor, né? Porque as pessoas sabem coisas que você não sabe também, né? Claro. Eu sempre falei muito isso sobre os atores, assim, porque eu escrevo o roteiro e eu mesmo dirijo o roteiro, né? Só que tem uma coisa aí no meio que eu não sei, que é o ator que sabe, que é ele que vai tirar de dentro dele aquela personagem que eu supostamente eu criei, mas não sou eu que criei. Eu estou dando ali para ele o substrato para ele criar, né? Para ele imprimir a visão de mundo dele, para ele usar o corpo dele e a técnica e o repertório que ele já usou para dar uma forma para aquilo ali, né? Ele que vai encarnar aquilo ali. Ele sabe, ele tem uma ciência que eu não tenho, né? Eu estou só ali fornecendo um estímulo. Eu lembro que eu trabalhei com a Bujan uns 3 ou 4 anos, há 20 anos atrás, e eu lembro que ele falava pra gente isso dizia que todo diretor, tanto do teatro quanto do televisão, cinema, tem que atuar alguma hora. Por quê? Porque se você não atuar uma hora, você não vai entender o ator e a atriz que você está dirigindo. Não vai entender.
Porque chega uma hora que você não entra mais ali. Você está com a tua câmera no set. Você já posicionou a câmera. Os atores estão ali. Falta 10 minutos para 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto para começar a disparar a câmera, para você falar ação. Tem diretor que fala assim, então vamos lá, gente, vamos gravar. Atenção, tudo bem? Pode ir, pode ligar o som. Sabe, tem diretor assim. Tem diretor que respeita, sabe do que se trata, a profissão do ator, e dá um respiro e fala assim, estamos prontos. Quando vocês vamos começar. Vamos começar, né, gente? Vamos começar. Porque tem um momento, tem uma zona do ator que o diretor não entra. Não tem. Eu tô ali pronto para faltar assim, alguns minutos para começar a disparar a câmera, falta alguns segundos para disparar a câmera. Tem uma hora que eu já não tô ouvindo quase mais nada, assim, no sentido de eu já ouvi o que você está falando, você vai me dar mais uma informação. Ela vai entrar, se ela for muito, muito importante, tem uma parte do cérebro que ela identifica, assim, isso aqui é bom. E fica. O resto já não ouve mais, porque você está ali, que é uma coisa que é um lugar teu. Você tem que estar à vontade. Eu preciso, entendeu? Me organizar. Tem um diretor que eu trabalhei na Globo que ele ia falar assim, antes de gravar, ele olhava e sentia que a coisa não estava perfeita, ele falava assim, organiza a cabeça. E aquilo era muito bom de ouvir, porque era exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava organizando a cabeça. E só eu ouvir essa frase, organiza a cabeça, eu me acalmava. Entendeu? Porque eu via que tinha um cara na minha frente dirigindo, que eu sabia que a minha cabeça da gente está, irmão, 35 milhões de informações, e você tem que alinhar os planetas, porque tem 200 maneiras de fazer aquela cena. Mas você tem que escolher uma. Então, qual que vai sair? No teatro, você ensaia 3, 4 meses, 1 ano, sei lá quanto, para fazer aquela cena. No cinema, televisão, você ensaia assim. Né? Você decora o texto e passa ali antes de rodar a câmera e foi, seja o que Deus quiser. No cinema, você consegue pegar as principais cenas, depende de cada diretor, depende da produção, depende do dinheiro, depende de um monte de coisa, mas geralmente você consegue ensaiar as cenas principais, estudar numa sala de ensaio, com o diretor discutir, tal, para chegar na hora né, assim, só se concentrar e fazer e rodar com a câmera, porque tem uma equipe, tem uma diária para cumprir, né? Tem toda uma questão financeira. Sim, exato. Você não pode ficar ali horas, você não é o Kubrick, que pode ficar 2 semanas filmando a mesma coisa. E eu me bato com isso, né? Sempre me bati com isso, que é o seguinte, a gente faz um filme que é para filmar as cenas, né? O objetivo é esse, Sim. Né? Dar vida a uma história, os atores que dão vida à história. Então, fazer um filme é filmar os atores em cena, né? O trabalho deles é o principal de um filme. E daí, mas essa estrutura toda é tão cara, tão difícil de levantar, e por ser caro e ser difícil no Brasil, em todo lugar do mundo, mas no Brasil particularmente, a gente trabalha com pouco tempo, com recursos finitos, né? Recursos escassos, tal. Então a gente arma aquele circo todo e na hora de fazer a cena, o pessoal quer que corra, quer que faça rápido, quer que faça só uma vez, 2, 3 e vá para outra coisa, porque tem tempo. Por isso você tem que montar a tua equipe. Você tem que ter um assistente de direção ou um assistente de direção que esteja junto com você. Claro, Entendeu? tem que barrar. Ele só vai te ajudar a ficar com o pé no chão para você não fuder a produção. Sim, eu tive isso todas as vezes. E não tem dinheiro. Claro. Se você vai ter que gastar dinheiro para gravar outra diária, puta que pariu, meu. Entendeu? Você mesmo vai ser o diário. Se você for pro produtor do filme também. Porque é uma baba montar uma diária de uma equipe inteira. Então, o Glaucio Gomes que ajude você a chegar no limite e falar assim, olha, Gustavo, agora não dá mais. Agora a gente Exato. Agora tem que ir. Agora a gente tem que comer, né? Agora tá na hora de comer. Já tá de você, ó. Já tá o Glaucio Gomes, que também tem um programa aqui no Corona Quarentena sobre teatro, está te perguntando beijo para Glaucio Gomes. Se você tivesse que escolher, você ia ficar com a direção ou com ser ator? Ser ator. No final das contas. Acabou a filmagem, entro no carro e falei assim, leva pra praia. Acabou.
é sacanagem, porque eu adoro dirigir, eu adoro produção. Agora, essa série que eu dirigi pro Canal Brasil, que é uma produção minha, dei ideia, levei, a gente entrou no FSA, com a carta do canal, e fizemos e tal. Foi um perrengue, porque a gente gravou 13. Não é nem falar da série, não. Tá dentro desse assunto que a gente está falando. E a minha experiência que eu tive, porque eu fiz só curta, né? Eu nunca dirigi longa. Então eu pulei do curta direto para uma série, que é um filme de 5 horas e meia, vamos dizer assim, tá? 13 Sim, ou muitas curtinhas, né? Ou muitos curtas. 13 episódios de 25 minutos. 13 episódios de 25 minutos. Muito bem. Uma série como essa, ela se passa toda em locações. Eu queria muito que a gente fizesse em locações em Copacabana. Você faz uma série toda filmada em Copacabana. Então, a primeira coisa era alugar uma casa no Grajaú gigante, daquelas decadentes, que no Rio tem muito, né? São Paulo também tem isso. O mundo inteiro tem isso. Casas gigantescas que ninguém tem dinheiro para sustentar, que viram locações, viram casas de eventos. E a gente faz todos os cenários lá dentro, né? Só que a gente perdia o que eu mais queria, que era Copacabana, onde eu fui criado. Eu queria fazer uma série no bairro que eu fui criado, com aquele caos, com aquele som de lá. E os atores ficam, inclusive, com a tensão daquela Cubatão tropicalista que é Copacabana, né? Então, foi feito em locações, ou seja, em lugares controlados e outros não tão controlados assim, situações controladas e outras mais ou menos, na rua, um filme muito na rua, né? Então, você tem que fazer isso pelo menos em 8 semanas. Fizemos em 6, uma folga por semana. No final, eu já estava praticamente morando na árvore da esquina, entendeu? Eu terminava de filmar, eu encostava na árvore e ficava até o dia seguinte. Assim, isso é uma charge, né? Eu já ficava assim, eu dormia assim, já chegava a equipe às 7 da manhã, eu falei assim, já estou pronto. Porque você entra num volume de trabalho muito grande. E as cenas eram assim, a direção, ela comprou a briga, cara. E a gente falou assim, a gente deu as mãos no início, tinha o Ernesto Soares dirigindo, eu dirigindo também, e a direção geral é minha, por causa do projeto todo com em si e tal, mas o Ernesto dirigiu mais da metade das cenas, porque eu estou muito em cena, somos os protagonistas também. Então, era assim, dar a mão e dizer, vamos conseguir fazer a diária. A gente atrasou algumas vezes, mas era assim, cara, pouco dinheiro. E a Ancine, o Fundo Central, ainda tirou 400 mil reais, uma grana, que é o que quase estourou. Era justamente o que a gente precisava para gravar, de repente, mais alguns dias, para dar um alívio. Não, então a gente tinha, meu irmão, era para gravar de manhã, gravava, sei lá, 4 cenas. À tarde eram mais 4 cenas. E eu tinha feito um longa, o Roubo da Taça, por exemplo. O Roubo da Taça a gente fazia uma cena de manhã, uma cena à tarde. Quiçá uma segunda cena menor. E na série é assim, dá para fazer 3 takes. A Isabel Nessimian, que era a direção, quando eu ia fazer o 4º take, eu tentava acertar de primeira, né? Eu sou ator, eu quero fundar uma escola de ator chamada Take 1, que é o seguinte, boa. Para resolver no take 1. E aí, claro. eu no terceiro, mas um 4º take, nossa, eu olhava para a cara da Isabel, a Isabel ficava assim, Paulo, não dá. Eu falei assim, alguns que eu olhava para a cara dela, eu falei assim, então faz o seguinte, Isabel, vamos gravar o 4º take. Bora. Mais um. Era desesperador. Aí quando você vai montar a série, você vê o resultado. Você fala assim, a cena tava boa, mas a câmera tava errada. Mas é um aprendizado, né? Você tem que alinhar, os planetas têm que se alinhar, a câmera tem que estar bom, o som tem que estar bom, a luz tem que estar bom, o áudio lá fora, locação, tem som lá fora, ônibus, velha gritando, casal brigando no prédio, entendeu? Locação. Então tudo tem que alinhar e dá tudo certo. Não é só os atores estarem bem ou a câmera tá boa. Existem outras coisas quando você está em locação. Então, só a gente está falando de profissão aqui, nem sei que a gente está falando disso. Então, mas eu vou dizer o seguinte, essa tua série é toda em Copacabana, né? As histórias são em Copacabana, não é isso? E uma coisa que eu acho curiosa é o seguinte, teu pai era suíço, você nasceu na Suíça, né? Viveu um pouco na Suíça e se criou em Copacabana. E a Suíça e Copacabana me parece que são extremos opostos, né? Como é que é isso aí no teu imaginário, na tua formação? Cara, Copacabana é uma zona, né? O Rio de Janeiro é uma zona. O Rio de Janeiro é uma zona.
o Rio de Janeiro é uma bagunça, é uma zona, é uma cidade completamente abandonada há muitos anos. Eu tenho uma teoria que é assim, desde que a capital da República foi para Brasília, que o Rio de Janeiro tomou a puxada de tapete e nunca mais se ajeitou. Tá na porrada até hoje, porque o poder levantou-se voo e foi embora até o Planalto Central. Ficou só os ratos. Já tinha os ratos, agora ficaram os ratos mais... Ficou uma coisa abandonada. O centro da cidade de Rio de Janeiro ficou abandonado. Tentaram virar a capital da cultura. Não é a capital da cultura. Cada centro é capital da cultura. Pernambuco é a capital da cultura. Belo Horizonte é a capital. São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Vai embora. Todo mundo, Manaus. Tudo é capitais de cultura. Salvador, entendeu? Não tem essa. O Rio ele se perdeu de uma tal maneira que ficou um caos. Nós temos na cidade toda. Copacabana, porque Copacabana tem muita gente. É um problema arquitetônico. A Barra, eu acho que até deu uma melhorada, porque na Barra não existe prédio colado. Copacabana, se você pegar... Copacabana é igual Grumari, tá? É uma praia verde, uma montanha e é uma concha acústica. Sim. É um lugar paradisíaco. Copacabana, Sim. você só chegava em Copacabana pelo mar ou dando a volta lá no Arpoador Francisco Otaviano. Antes do Túnel Velho, né? Tanto que você tem que ter. Primeiro corte para chegar em Copacabana era vindo ali da praia de Botafogo, subir naquela ladeira em frente ao Rio Sul, perto onde você morava, e você cair em Copacabana. Aí depois abriram o Túnel Velho do Botafogo. Depois abriram o túnel do Rio Sul. Depois fizeram o corte Cantagalo. É tudo buraco ou subida. Copacabana era isolado, né? Era lugar, era meio paradisíaco, assim, tipo um Grumari. O Grumari é assim também. Você tem uma concha acústica de uma parede de montanhas e a vegetação. Aí enfiaram um bloco de cimento, que são aqueles prédios colados, tem 200 mil habitantes ali. Eu fui criado numa parte privilegiada, que é o Posto 6. Meu pai tinha a turma da peteca dos anos 50, 60 no Arpoador. O Arpoador era uma praia particular de um condomínio em Itamambuca, porque não tinha ônibus, não tinha ponto final. O centro e cacetada que faz estrada de ferro, Central do Brasil, Posto 6, não existia esses ônibus que fazem Central do Brasil. Arpoador não tinha. Os ônibus que vinham eram no máximo até Princesa Isabel e depois foi para Figueiredo Magalhães, que era ali no meio, ali pela Siqueira Campos. Mas a parte do Posto 6, que é uma coisa... O Posto 6 é considerado um bairro à parte, tipo uma mistura de Copacabana com Ipanema, o Posto 6, aquela área ali. Ali era no final de semana, durante a semana não tinha ninguém. E no final de semana só tinha morador, né? Então eu fui criado nesse ambiente de Ipanema, Copacabana, ali no Posto 6, daí meu pai me levava, minha mãe me levava às 6 da manhã, 5h30 para puxar a rede dos pescadores, e ainda tinha pesca arrastão. Então eu fui criado na praia de Copacabana, na parte de manhã, puxando rede, e final de semana no Arpoador com a turma de franceses e suíços, uma gringalhada que também morava no Brasil há 60 anos, que moravam todos em Ipanema, todos foram para Ipanema. Meu pai tinha filme dele de 16mm, de 1955 no Leblon. Ele morava num apartamentinho no Leblon, quando o Leblon era assim, tipo assim, tinha uns predinhos baixinhos, e ele morava num daqueles pequenininhos com uma varandinha. Aí ele, uma namorada que ele tinha na época, ela na varanda. Eu tenho esse rolo até hoje guardado, esse 16, filme colorido, super bonito. Então, ele tinha essa... Eu fui criado... Esse era o meu Rio de Janeiro, cara. Era então muito era idílico, né? Era idílico. Era assim, sabe? Era uma coisa... E aí, uma vez, a cada 2 anos, no final do ano, a gente ia para a Suíça. Entendeu? Eu vivia aqui em Teresópolis, no sítio, estudava na escola suíça. Era um mundo à parte. Né? Era muito à parte. Eu só conseguia viver a parte mais dura da parte da minha mãe. A parte da minha mãe são pessoas mais pobres. Pobres de vida financeira mais baixa. Né? Gente que mora na Baixada Fluminense. E tá tudo umas festas de família que eu ia. Então eu vivia essa Baixada Fluminense por causa da minha mãe. Que choque, por parte de pai, não tinha muita família, porque meu pai, quase a maioria dos primos do meu pai, por parte da minha avó, paulista, alemã, todo mundo de São Paulo. Inclusive, até hoje, eu não tenho contato com eles. Eu tinha quando meu pai estava vivo. O pai morreu quando eu tinha 18 anos. Então, tem esses primos. Se alguém de vocês estiver me ouvindo aí, alô, família paulista, alemã, eu não vejo mais ninguém. Eu tenho contato com um ou outro, mas não tenho mais contato nenhum.
Hoje a minha família no Rio de Janeiro é toda por parte de mãe. Então eu fui criado nessa classe média alta europeia, paulista, carioca, com o outro lado carioca, Baixada Fluminense, galera. Mas você frequentava a Baixada? Hã? Você ia lá na Baixada de vez em quando? Você frequentava a Baixada Fluminense? Não ia muito, mas eu ia. Eu tinha contato. Né? Eu ia muito. E meu pai não ia. Minha mãe levava eu e minha irmã. Tinha esse problema aí na família, tá? Isso um dia eu vou botar na minha biografia, se eu fizer. Tem essa... Mas ainda bem que eu tinha esse lado, entendeu? Porque eu consegui estar em contato com esse Brasil. E a família era a cara do Brasil. Essa coisa rachada, essa cidade partida. Então eu fui criado ali na Joaquim Nabuco, onde eu morei ali até essa época que fui para a Europa. Eu estava contando no início da entrevista. A Copacabana, que era a zona, era mais lá para lá da Praia do Júnior, já perto do Copacabana Palace. Essa arquitetura dos anos 50, né, porque a Copacabana, até os anos 40, ainda eram casas e prédios pequenos. Né? Primeiro prédio de Copacabana é o Copacabana Palace. Você conhece aquela foto, né? Tem o Copacabana Palace e só areia em volta. Era um Mediterrâneo, né? Era tipo a Mediterrânea. Você ia para Angra, isolado, lá para Itaparica, Copacabana. E as pessoas iam para cuidar da saúde. E essa arquitetura dos anos 50, que foi esse boom imobiliário, tanto que os apartamentos de Copacabana são todos escuros. Copacabana é um bairro escuro, é um bairro frio e escuro. Os apartamentos são todos escuros, porque tanto é um colado no outro. Quando você passa pela Miguel Lemos, Miguel Lemos, cheia daquelas árvores, aquelas castanheiras lindas do Rio de Janeiro. Né? Até o quinto andar é tudo escuro, porque você tá... Primeiro que o sol pega uma parte do dia só, que ela entra. O resto as castanheiras cobrem. Então só tem sol nos apartamentos de cima. Tá? Então, você tem muita gente morando ali. Né? Venderam não sei quantas linhas de ônibus no Rio de Janeiro, que é um absurdo, que são os grandes financiadores. Eu não sei como é que está isso hoje, mas acho que ainda os grandes financiadores de campanha política no Rio de Janeiro, os caras que seguram a classe política dos vereadores, a classe deputado estadual, prefeito, são os donos do transporte, né? Os Barata lá, aquele cara que era da família da mulher do Cabral, que é dono da Mercedes-Benz, lá daquela dos maiores concessionários de caminhão Mercedes do Brasil, do Rio de Janeiro, que fica lá na Vila Brasil, que também é dono das linhas de ônibus. É uma máfia. Então, assim, você tem linha de ônibus duplicata, com um número diferente, porque... Então, assim, tem muito ônibus inútil na rua. O Eduardo Paes chegou a fazer um trabalho de tirar, mas foi difícil, porque os caras ficam, entendeu? É tudo uma milícia. Então, lotou Copacabana de ônibus. Então, a poluição, por isso que eu chamo de Cubatão tropical. Tudo bem, Cubatão também é pé do mar, né? Mas essa Copacabana, Cubatão, é isso, por causa dessa poluição de óleo diesel que se dá nesse bairro, que é um bairro de terceira idade, que foi sempre um bairro calmo. E eu fui criado nesse lugar, cara. Eu ainda peguei a Avenida Atlântica com uma rua só. A Avenida Atlântica são 4 pistas, né? Uhum. Eu peguei ainda aquela Copacabana que aparece, eu estava revendo os dos Ganzella, estava vendo antes do aterro, né? Copacabana Mon Amour, que é ali em cima de um trator rodando. E aí, ali você tem a obra rolando da duplicação, só que ainda é a Avenida Atlântica era só uma ruazinha. Eu lembro, cara, dela assim ainda. Eu devia ter uns 5 anos. Nosso tempo vai acabar. Faz a propaganda, então, final da série aí, que você vai lançar agora no Canal Brasil. Conta aí, fecha esse pacote. Dia 9 de novembro, 11 da noite, no Canal Brasil, estreia a primeira série de televisão que eu, Paulo Tiffenthaler, estou lançando como co-roteirista, co-produtor, co-protagonista, um super co-producer, né? Uma ideia minha, mas desenvolvida com Ernesto Solis, produção da Renata e do Diogo, pela Rinoceronte Produções Artísticas, né? Enfim, uma equipe maravilhosa e belíssima, com Tainá Medina, Joana Couto, estamos lançando algumas atrizes, André Matos, Karine Barros,
Bernardo Mendes, Mastariani fazendo figurino maravilhosa, temos Cedric Avellini Tenho fazendo 20 direção de arte segundos. maravilhosa, temos Luiz Abramo fazendo fotografia, essa fotografia europeia, chique, de Luiz Abramo, em plena Copacabana. Enfim, uma galera maravilhosa. Paulo. Antônio Grosso fazendo som. Dia 9 de novembro, Perdido. Perdido.